E com a chegada do mês de outubro, inicia-se também o movimento de conscientização do câncer de mama, o Outubro Rosa, que tem como objetivo compartilhar informações sobre a doença que afeta principalmente mulheres de 40 a 60 anos de idade. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que ainda neste ano o Brasil irá registrar 66.280 novos casos de câncer de mama, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Em relação ao Piauí, a estimativa é que haja 590 novos casos da doença até o final deste ano. Até o momento, no Piauí foram notificados 187 casos de câncer de mama, além de 129 óbitos em todas as faixas etárias em decorrência da doença, sendo 42 destes óbitos em mulheres de 50 a 69 anos. Já no ano passado, o total foi de 607 casos e 221 óbitos causados pela doença. Como a gente está vendo, o número de casos é um alerta para a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer de mama, o que reduz o índice de mortalidade. Por isso, o rastreamento da doença é tão importante. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a médica radiologista Sara Jane. Bom dia, seja bem-vinda ao Notícias de Picos, doutora. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos e um bom dia à audiência. É muito importante a gente falar sobre o diagnóstico precoce, porque o que a gente sabe do câncer de mama? O câncer de mama é uma doença que, na sua grande maioria, o caso mais frequente, o tipo mais frequente, ele tem cura quando o diagnóstico é feito nas fases iniciais da doença. Então, é muito importante a preocupação em fazer o diagnóstico na fase 1 e 2, que são as fases infraclínicas, ou seja, naquele momento em que você não consegue tocar ainda no nódulo. Então, a paciente tem a falsa segurança de que está tudo bem e, na verdade, há um câncer em desenvolvimento. Nos 7 primeiros anos, eles não são palpáveis, de uma forma geral. Então, é importante que a mulher absorva que o exame de mamografia, que é o exame padrão ouro, seja feito rotineiramente a cada ano, para que seja flagrado a doença no começo, para iniciar o tratamento e efetivamente conseguir a cura, que pode chegar a 95% dos casos. Olha aí, então o exame, né, a mamografia, ela é importante antes mesmo do autoexame, né? As pessoas às vezes só vão procurar o exame, né? Vão procurar o médico quando encontram um nódulo, sem ver ali alguns sintomas. Ou quando vê alguma diferença na mama. E isso é muito importante que a gente ressalte. E se você observar, as campanhas do Ministério da Saúde estão descontinuando o incentivo ao autoexame. Porque dá uma falsa segurança. Se eu não pego em nada, se eu não sinto nada, eu não preciso fazer exame. E, na verdade, hoje a gente tem a consciência que só é possível palpar um nódulo quando ele já tem mais de 3 centímetros, ou seja, ele já saiu das fases iniciais. Possivelmente um nódulo de 3 centímetros já pode ter, inclusive, metástase, que é o câncer à distância e vai dificultar mais o tratamento e a chance de cura. E como a senhora falou, aumenta mais de 90% quando esse câncer é descoberto logo no início, né? Exatamente. E a forma do tratamento, porque a gente sabe que a mama é também um órgão sexual e é importante que se discuta isso. Então, a mulher tem muito medo do diagnóstico do câncer de mama, tanto pela morte como pela retirada da sua mama. Isso até é uma maneira de que às vezes elas não vão procurar justamente pelo medo do resultado. Exato. Né? O medo do resultado é incrível. As pessoas fazem o exame e não vão buscá-lo. Sério? A gente tem pacote de mamografia. Por favor, vão buscar suas mamografias, porque é importante, inclusive, o estudo comparativo. Porque a gente pega uma mamografia que é feita no ano, compara com a do ano seguinte, às vezes microcalcificações muito pequenas começam a surgir, ou uma pequena densidade, e a gente percebe que ali pode ser um câncer inicial. E aí você segue para uma ultrassonografia complementar, ou uma biópsia, se necessário, do tecido. Então, é importante que, além de fazer o exame, você guarde o exame para futuras comparações. E, doutora, a partir de que idade a mulher deve ficar mais atenta à realização desse exame? Olha, para o público em geral, a partir de 35 anos, você deve fazer sua primeira mamografia e passar a fazer rotineiramente a partir dos 40. Se houver caso na família
e principalmente se forem de mulheres de parente de primeiro grau, você precisa começar a fazer 14 anos antes da doença daquela mulher. Então, digamos que aquela mulher teve com 44 anos, a partir dos 30 você já começa a se cuidar. Em relação à questão da tecnologia, a tecnologia ela vem facilitando, doutora, a questão da realização desses exames? Porque assim, eu pergunto porque muitas mulheres também não vão ao consultório, não vão fazer exames com medo do incômodo, né? Porque há essa informação de que esse exame é dolorosa. Exatamente. Existe mesmo esse incômodo? Fale para as pessoas que estão em casa. Então, eu sempre brinco com a minha paciente que se ela teve um filho, ela faz uma mamografia. Nossa, gente, é uma brincadeira. Lógico que a mamografia não dói tanto assim. É um exame muito rápido. A compressão é coisa de 3 segundos, em que a gente faz a compressão da mama e solta para poder fazer o raio-x e diminuir a densidade da mama. E é um exame que ele é doloroso, mas ele não é tão doloroso porque na faixa etária que a gente vai fazer, normalmente já é uma mama menos glandular, uma mama mais molinha, uma mama que dói menos. A maior parte das mulheres diz assim, nossa, eu tive tanto medo e não doeu nada. Assim, então, a partir de 35 anos, as mulheres já podem fazer a mamografia. Já podem fazer sua primeira mamografia, tem outros exames, doutora, que elas podem fazer que pode diagnosticar um possível câncer? Olha, o exame padrão ouro é a mamografia. E com a mamografia a gente se guia para saber o que vai fazer depois. Às vezes a gente precisa de uma ultrassom complementar, às vezes a gente precisa de uma biópsia do tecido, que a gente faz em consultório mesmo, com pistolas. Então a gente tira pequenos pedaços e é anestesiado e é bem tranquilo, é um exame também que a gente faz, mas isso aí já depois de uma mamografia com alteração. Além disso, o acesso, né? Que a gente hoje vê que a mamografia ela está muito acessível. Você sabe que existem campanhas do governo federal e os próprios governos municipais se preocupam com isso. Agora, por exemplo, a gente está com um aumento das vagas pelo SUS lá na clínica, aqui em Picos, e eu disponibilizo também uma unidade móvel que vai nas cidades. Então, na próxima semana, por exemplo, a gente vai estar numa cidade chamada Aroazes. Sério? Sério. Então, aí esse é um caminhão, é um ônibus, como é um veículo itinerante que vai fazer gratuitamente? Como gratuitamente. Aí, no caso, é a prefeitura do local quem arca com os custos. Então, normalmente, quando o ônibus vai, o ônibus do caminhão, ele vai já com o contrato direto com a prefeitura. Aí a prefeitura, no caso, ela fez tipo uma triagem desses pacientes, Exatamente, uma triagem local. E esse é um trabalho importantíssimo. Ano passado, nós fizemos em várias cidades aqui da região e algumas a gente chegou a encontrar em 150 mulheres estudadas 2 casos. É muito. Tem uma certa preparação, doutora, para fazer esse exame? Não, de forma nenhuma. É só chegar, faz o exame é rápido, é uma coisa de 5 minutinhos está fazendo ali. O grande medo, eu imagino que seja do resultado. As mulheres... Como a senhora falou, né? Muitas pessoas fazem o exame, mas não tem coragem de buscar o resultado, porque tem medo do que vai estar escrito lá. Mas, na verdade, o que eu quero incentivar as mulheres é que não tenham medo, porque o câncer de mama, de uma forma geral, quando você não sente nada ainda, e ele está ali, como a gente diz aqui no interior, incubado, ainda pequenininho, nas primeiras fases, ele tem tratamento, sim. E chega a ter 95% de cura. E tem um número também alto de mulheres, né, que tiveram câncer de mama, fizeram o tratamento e hoje estão livres da doença também, né? Exatamente. E sem perder a mama. Porque se você faz um diagnóstico precoce, como o nódulo é muito pequeno, geralmente hoje são tratamentos conservadores. Então, tira ali o nódulo ou tira só o quadrante para preservar o órgão. Então, para finalizar nossa entrevista, doutora, eu queria que a senhora falasse com as mulheres que estão em casa, aproveitando essa oportunidade dessa campanha do Outubro Rosa, para incentivar justamente a realização desses exames, que elas vão à clínica, vão fazer esse exame para fazer esse diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura, né? O que eu quero dizer para as mulheres picoenses e da macro-região é que a gente está disponível para fazer os exames. A mamografia, ela é atendida pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. A Prefeitura de Picos ampliou as vagas, nós temos 800 vagas. Então, é muita vaga, está disponível. Como você deve proceder? Você vai no seu postinho e pede ao médico que solicite o seu exame. Aquela solicitação, você vai na central de marcação, não vai ter dificuldades, porque tem muitas vagas.
Então, você pode ir até num horário mais calmo, mais tranquilo, e depois você se direciona para a clínica, faz o seu exame, guarda, porque o exame precisa ser utilizado no próximo ano para a gente fazer a comparação. É importante que você entenda que não é para fazer uma vez na vida a mamografia. A mamografia é um exame que tem que ser feito rotineiramente e que tem que ser guardado para futuras comparações. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Eu que Notícias de agradeço. Picos. Aqui a gente conversou com a médica radiologista Sara Jane.